Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda, mais uma vez para a gente bater aquele papo, trocar aquela ideia. Depois, evidentemente, que vocês fiquem à vontade para dar as suas opiniões e sempre serão muito bem-vindas essas opiniões. E para você que não está inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever. Quem já está inscrito, não deixa de dar aquele joinha, né, mais conhecido como like, e é muito importante para o nosso trabalho. O trabalho só existe em função do torcedor mesmo, e especialmente ao torcedor do Vasco, né, essa torcida fanática, essa torcida que acompanha o clube nesses últimos anos aí, um sofrimento danado, e a torcida está firme e forte. Agora, o que está acontecendo agora, depois de tanta pressão, né, de tanta confusão, e finalmente no domingo aconteceu a dispensa do Diniz. Né, a pressão foi crescendo e chegou um ponto que realmente não dava mais para segurar. Né, explode o coração, não teve como não. E não se fala em outra coisa, senão agora o substituto do Diniz. Quem é o sucessor? Parece até uma novela. Quem é o sucessor? Espero que não vire uma novela. Mas quem será o sucessor aí do Diniz? E aí vários nomes estão sendo especulados, né? Uns com mais força, outros com menos. Né? Por exemplo, Arthur Jorge, né? Um excelente trabalho aqui no Botafogo, foi campeão de Libertadores, mas está no Catar, imagino que ele está ganhando lá. Imagina para ele sair de lá para voltar para o Brasil e dirigir o Vasco. Muito difícil. Galhardo também, treinador do River Plate, vai fazer seu último jogo agora, na quinta-feira. Está se despedindo também do River, um outro nome ventilado. O Leonardo Jardim fez um excelente trabalho no Cruzeiro, né, levou o Cruzeiro a ser o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, classificou para a Libertadores. Um excelente treinador, seria muito bem-vindo ao Vasco. Agora ele não quis renovar o contrato. Por que não quis? Porque ele alegou que precisava ficar um pouco mais junto à família e precisava cuidar da parte física e de sua saúde mental. Então, quando a gente fala em saúde mental, isso daí remete ao Coutinho, né? Teve esses problemas também de saúde mental. E há bem pouco tempo também o próprio treinador, o Tite, né, recebeu um convite do Corinthians, não aceitou, porque precisava ficar junto à família e tratar da saúde mental. E agora que voltou e está dirigindo o Cruzeiro. É um problema muito, muito sério. Então, assim, são 3 nomes especulados, fora outros, né? Mais 4 ou 5, eu ia falar aqui o acordo inteiro só em nomes de treinadores especulados para dirigir o Vasco. Agora eu vou falar mais do treinador que é o favorito, que é o Renato Gaúcho. E, a meu ver, o Renato tem muitas condições e muitas qualidades para dirigir o Vasco. Né? Primeiro, é lógico, ele morando no Rio, acompanha, logicamente, o futebol de uma forma geral e especialmente os clubes do Rio. Lógico que ele está
acompanhando o Vasco, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E o jeito do Renato, né, a forma do Renato, a personalidade do Renato, o Renato ele é muito boleiro, né? Ele sempre fala a linguagem do jogador, ele tem um bom relacionamento com os jogadores, ele acalma o vestiário, isso é fundamental para o Vasco nesse momento. Alguém que acalme o vestiário, porque não faltaram especulações também, né? Porque o Diniz brigou com o Coutinho, brigou não sei com quem, uma briga danada, uma confusão, enfim. E isso, né, só quem está lá dentro é que tem essa certeza, porque a coisa não vaza. Vaza só essas notícias, mas ficam assim meio que, pode ser, pode não ser, ninguém confirma, muito pelo contrário. E agora, o Renato, ele é um treinador que tem condições de acalmar o vestiário. Né? Ele é um treinador que fala a linguagem do boleiro. Né? O jogador entende ele com facilidade. E ele também não é muito de inventar. Né? Ele faz o simples no futebol. Né? O jogador que joga pela direita, ele bota na direita. O que joga na esquerda, ele bota na esquerda. O jogador que é volante, ele joga na volância. Quem é zagueiro, joga na zaga. Parece assim uma coisa simples, mas às vezes é diferente. Né? O simples às vezes se torna diferente no futebol de hoje. O Renato tem essa habilidade, tem essas qualidades. Eu discordo. Às vezes a gente vê, às vezes não, muitas vezes a gente vê nos nossos grupos, né, de amigos, nas redes sociais. O Renato é um fanfarrão. Eu, sinceramente, cara, eu não vejo o Renato como um fanfarrão. Porque a minha leitura de fanfarrão é aquele cara, aquela pessoa que, tipo, eu como sardinha e arroto bacalhau. Então, é um cara que se acha a última bolacha do pacote, só que na verdade não é. E o Renato não é assim. O Renato ele tem lá as tiradas dele, algumas de bom humor, outras de impaciência. Né? Às vezes ele dá umas mais engrossadas por falta de paciência, né? De ter que responder às vezes alguma coisa meio enviesada. Ele não é de vez em quando ele engrossa, mas ele é também de fazer o churrasco, ele é de conversar, de bater papo, de dar risada. Agora, para mim, isso não é fanfarronice. Fanfarronice é o cara, ao meu ver, né? É o cara que diz que é o bom, só que ninguém vê o resultado que ele apresenta. Eu sou bom, eu sou o melhor. Mas o que quer dizer? Melhor em quê? Ganhou o quê? Então, por isso é que eu acho que o Renato não é fanfarrão. O fanfarrão, aquele que não trabalha, aquele que só conta vantagem, ele não conquista tantos títulos como o Renato já conquistou. Copa do Brasil, Libertadores, Recopa da Sul-Americana, vários campeonatos estaduais. Enfim, então o fanfarrão, ele não consegue, se ele não trabalhar certo, sério, ele não consegue conquistar tantos títulos. Então, por isso é que o Renato, nesse jeito dele, e ele sempre foi assim, eu apitei muitos jogos do Renato, como jogador, evidentemente, e ele sempre foi assim, de jogar pra galera, né? Ele sempre foi essa personalidade aí, ele é extrovertido, né? Então o Renato é assim, agora está longe de ser fanfarrão, na minha opinião. E ele é de conquistar títulos. E para mim esse é o perfil que o Vasco precisa. Um treinador que acalme vestiário, um treinador que fale a língua do jogador, um treinador que não invente, né? Um treinador que que respeite, né, o DNA do atleta. Esse jogador aqui, o DNA dele é volante, então eu vou aproveitá-lo como volante. Esse aqui é atacante, eu vou aproveitá-lo como atacante, não como volante. Então o Renato ele faz o simples no futebol. E essa simplicidade levou ele a conquistar vários títulos. Então, a meu ver, o Renato hoje é um treinador que o Vasco está precisando. A única coisa que eu tenho uma certa preocupação
Mas aí é uma questão do Renato aproveitar para melhorar. Que ele, no último trabalho dele, por exemplo, no Fluminense, ele perdeu a paciência com muita rapidez, em função das pressões. Eu me lembro uma entrevista que ele deu, falando, pô, então, todo mundo critica, todo mundo fala aí nas redes sociais, não sei o quê, então vem para cá e faz melhor que eu. Quer dizer, isso é uma prova assim de falta de paciência, né? Dificuldade de lidar com pressão. E ele está muito acostumado a lidar com pressão desde a época de jogador de futebol e mesmo como treinador. E treinador de grandes clubes. Então todo grande clube tem pressão. Agora, a preocupação é que ele chutou o balde no Fluminense, com a pressão da torcida do Fluminense, que é infinitamente inferior à pressão que faz a torcida do Vasco. Porque o Vasco tem uma pressão diferente, que tem a pressão normal, né, de todos os clubes grandes, existe aquela pressão normal, e existe a pressão no Vasco pela falta de títulos, principalmente. Então o Vasco é uma pressão assim, estrutural. Não tem quem não fale, porque o Vasco conquistava isso, aquilo outro, não sei, na época não sei de quem, do Roberto Dinamite, do Romário, do Edmundo, do Pernambucano, do Paulista, papapá, Mauro Galvão e não sei o quê. Isso está sempre vindo à tona. Então essa pressão, e depois o Vasco caiu muito como clube, como time, como tudo. E aí essa pressão é uma pressão que eu chamaria até de estrutural. Né? Então é uma pressão diferente, é uma pressão maior do que acontece nos outros clubes grandes. E aí o Renato tem que, assumindo o Vasco, ele tem que entender que ele está assumindo um clube nessas condições. E ainda mais, é um clube que perdeu jogadores que eram responsáveis por 60% dos gols que a equipe fazia. Então isso ele tem que ter na cabeça, né? Para ele assinar, para ele assumir. E também não adianta assumir e daqui a 3, 4 meses largar. E a pressão vai ser grande. Né? Jogadores estão chegando agora, jogadores que ele não indicou. As indicações foram do Diniz, do técnico que saiu. Então, o material que ele tem, humano, eu não gosto muito de falar em material humano, não, mas os jogadores que ele tem à disposição são os jogadores que estão hoje no Vasco, que foram contratados a pedido do técnico antigo. E é com esses jogadores que ele vai trabalhar. Porque a janela internacional ela já fecha agora, na terça-feira, dia 3, do Vasco contratar jogadores. A janela nacional, não, ela vai até o dia 27 desse mês aí, de março. Mês que vem, evidente. 27 de março. Mas a janela nacional é agora, semana que vem, 3 de março, terça-feira. Então pode ser que não dê para contratar jogadores. A não ser que o Renato assine amanhã, já indique alguém, o Vasco vá atrás e consiga. Mas é muito difícil que aconteça tudo isso assim, esse toque de caixa. Se bem que o Vasco está precisando disso, de uma coisa rápida. Então, a meu ver, torcedor, eu vou ficando por aqui. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre os treinadores que estão aparecendo aí na mídia como prováveis substitutos do Diniz e a opinião de vocês sobre o Renato. Na minha opinião, o Renato tem todas as condições de fazer um bom trabalho no Vasco. Porque se a janela vai fechar agora, não vai dar tempo de trazer algum reforço, a não ser que a direção do Vasco fale, peraí, eu vou trazer um jogador que pode ser o Renato, pode ser o Diniz, pode ser o fulano, ciclano, A, B, C, D, é um jogador incontestável, que é um jogador que joga qualquer treinador. Aí a direção assume a responsabilidade e traz, pô. É lógico, pô. Se tem um jogador, vou trazer lógico que eu vou exagerar, eu vou trazer o Vitinha do Real Madrid. Não, mas eu tenho que esperar o treinador assumir para saber o que ele pensa dessa contratação. Porra, não tem que esperar, meu. Não tem que esperar. O Vitinha do Real Madrid não tem que esperar. Né? Ele joga com qualquer treinador. Então, se o Vasco encontrar um jogador que tenha
Lógico, estou exagerando no Vitinho, né, evidente. Mas se o Vasco encontrar um bom jogador, né, numa posição que o Vasco está precisando muito no momento, por exemplo, um segundo volante, o Vasco está precisando muito. Um zagueiro, o Vasco está precisando muito. Um meia, o Vasco está precisando muito. Então, se encontrar bons jogadores, e a janela fechando agora, na terça-feira, porra, contrata. E o Renato vai pegar mais um que ele não indicou. É mais um só. Tem 30 que ele não indicou, ele vai pegar só mais um ou dois. Acabou. E faz o trabalho dele. Então, eu acho que o Renato é um técnico que está com condições, as características do Renato são para essa missão de acalmar o Vasco, acalmar o vestiário, acalmar os jogadores, acalmar a torcida. Lógico que vai ter gente que, não, porque eu prefiro A ou B ou C, mas aí essas preferências também, né, dependem de tanta coisa. Às vezes é um técnico do exterior que ainda não conhece direito o futebol aqui, é um treinador que vai custar muito caro, que o Vasco também não pode pagar. Enfim, tem vários motivos para que o Vasco não consiga trazer o profissional que o torcedor acha ideal. Agora, nas condições atuais, para mim, e o Renato é um vencedor. O Vasco não adianta, não, porque o Vasco, a tradição do Vasco é sempre atacar, é sempre golear, é sempre... Tá bom, amigo. As características do Vasco podem ter sido essas a vida inteira, mas agora não é mais. Então, o que o Vasco precisa agora é de um treinador vencedor. É isso que o Vasco precisa, um treinador vencedor. E o Renato é vencedor por todos os títulos que conquistou até agora. Tá bom, torcedor? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e, na medida do possível, eu vou respondendo o que vocês opinarem e derem sugestões. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo Acordo. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!